Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo que a pessoa comprou equivocado o equipamento, porque ela não tinha uma pessoa por trás, né, para poder auxiliá-la. Apesar do valor que ela pagou, não tá nada fora, né? Ela foi comprar uma máquina nova para ela. Tinha uma máquina muito antiga, né? A máquina dela é esse aqui, é um Pentium Dual Core desses HP bem antigo, né? Então esse aqui é um Core do E5300, antigo já, né? Ela falou, não, vamos comprar uma coisa nova, né? Uma coisa moderna. Na cabeça dela, vou na Shopee, vou, né, nesses lugares que tem os valores mais em conta, né? E ela achou esse computador, eu não lembro se ela falou 699 ou 799. Um dos dois valores, né? Ela comprou, ela não entende nada. É uma cliente que ela não, pelo que eu percebi, ela não sabe ligar na tomada. Não há nenhum problema. Eu estou aqui para isso. Eu, o contratante, o contratado, aliás, né? Eu sou contratado, ela é contratante. Eu tenho que saber ir lá e ligar o computador na tomada. Aí ela falou, não, mas eu nem liguei o computador ainda. Eu, puxa, então tá bom, né? Então, o que acontece? Ela pensou que indo na Shopee, e não há nenhum problema disso, como eu já falei, porque o leigo e o avançado estão aí para isso. Ela foi lá e comprou esse computador que seria, na notinha que eles mandaram, um Core i5 de segunda geração, 8 GB de memória DR3, SSD 240. Ok, é aceitável. O preço, eu acho que está um pouquinho acima do que ele deveria estar valendo. O que está me chamando agora? Não apareceu aqui para mim. Eu acho que deveria custar uns 450, 400, 500 reais no máximo. Mas até aí, ok. Só que o rapaz lá que vendeu para ela se enganou e mandou um Core i7 de segunda geração. Então eu não sei se ele tinha ou não tinha o Core i5, ele teve que mandar um Core i7. Mas a cliente achou que, na verdade, que ela estava comprando um computador novo e moderno. E pagando mais barato do que ele deveria ser. Do que numa loja ou comigo, né? Acontece. Tá? Então esse vídeo, galera, é um vídeo assim, aqueles que você tem que assistir e prestar atenção. Não se compra televisão onde você compra comida. Mercado que vende essas coisas, você chega lá, como aconteceu comigo, já contei pra vocês. Eu lembro as palavras. Eu falei, tio, é um 350? Não, é um 380. Eu nem sabia o que era. Era um AMD K62 380. O K62, ele é muito melhor do que os Pentiums da época. Só que a placa-mãe que eu tinha era uma 6530. E você acha que o vendedor sabia disso? Eu só queria saber do 350, porque o meu amigo Maurício tinha o 350, que é esse processador que está aqui em cima. Esse aqui, ó, que o meu dedo está apontando. Esse processador aqui, cara, arrebentava a minha máquina. Então, galera, as seguintes situações. Quando vocês quiserem comprar um carro e vocês não entenderem muito, contrate uma pessoa para ir atrás de um carro para vocês. Veja valores, sabe, tabela FIPE, para ter uma média de preço. Vá no mecânico e peça para ele te explicar. E fale, tá, troca a peça, mas depois você pega e me dá a peça velha, para ver se ele realmente trocou a peça. Quando você for contratar um pedreiro, não contrate um pedreiro. Contrate uma empresa. Por quê? Por mais que a gente vá pagar mais barato para o pedreiro, mas eu preciso receber adiantado e tal. E se o cara não volta? Já aconteceu muito comigo isso. E se você contratar uma empresa, eles vão receber no final e vão te dar uma nota daquele serviço. Ok. Informática a mesma coisa. Eletrônico a mesma coisa. Puxa vida, cara. Quantos clientes eu tenho que compram um celular e aquele celular não atende o que eles precisam, mas depois que eles compraram e usaram... Ô, Mauro, você pode ver meu celular aqui, cara? A foto não é muito boa, o negócio. Eu falei, pois é, mas é que o celular... Não, mas o vendedor me falou que era bom. O vendedor precisa vender. O vendedor tem meta para bater.
Eu não tenho meta para bater. Eu preciso vender. Eu não tenho meta para bater. Eu não tenho um chefe por trás de mim. Eu sou o chefe. Então eu preciso vender R$1 milhão. Eu preciso vender 2, 10, 50, 100 milhões. Para no final eu receber R$1.000. Sabe? Então eu sou o dono. Eu tenho que fazer por mim. Então, galera, quando vocês forem comprar qualquer coisa, procurem uma pessoa. Essa minha cliente ela agora está assessoriada por mim. Eu vou fazer tudo por ela, tanto que eu vou fazer um outro vídeo, né? Que agora eu aprendi, não adianta ficar juntando tudo. Faz vídeo separado, vamos encher o YouTube e vou ganhar dinheiro, né? Daqui uns dias eu vou estar ganhando 50 centavos de dólar. Mas essa é a realidade, galera. Então assim, agora eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês o computador que ela comprou achando que era novo, pagando mais em conta. Eu vou formatar para o Windows 11, porque está com o Windows 10, foi formatado em 2022 esse computador. A última vez que foi ligado esse computador foi em 2022, galera. Eu vi no painel de controle, apesar de ser meio errado aquelas datas ali, o computador foi ligado a última vez em 2022. O cara não ligou nem para verificar agora em 2025 se o computador estava funcionando e mandou um Core i7. Não faça isso. Vai comprar? Tanto que ele está com uma máquina aqui, que depois eu mostro para vocês, que já vou adiantar, é um Core 3 de segunda geração. As voltagens estão explodindo para cima e para baixo. Tem hora que dá pico que chega, passa de 14 volts e desliga o computador. E eu vendi para ele uma máquina nova que vai ter vídeo no canal. E eu espero que vocês gostem. Fique com o take do computador que a nossa cliente comprou. Fala, galera. Então, esta é a máquina que a nossa cliente comprou, tá? Então tá aí. Então, Core i7 2600 com 8 GB de memória R3 e um SSD Lite-On de 256 GB, 240 GB, né? Lite-On, HP. A máquina é ruim? Não é ruim, mas ela já é uma máquina antiga, né? E ela, infelizmente, acreditou que ela estava comprando uma máquina nova, porque o gabinete está bonito, está novo, mas ele é usado, já tem marcas e tudo, que isso que é sujeira, né? Mas ele tem marcas de uso, né? Mas, infelizmente, a nossa cliente ela é bem leiga, né? Então eu não posso culpar ela, porque eu também não sou ninguém para ficar culpando os outros, né? Então, galera, sempre procura um profissional, sabe? Às vezes eu fico batendo nessa tecla, vocês podem achar, porra, ó, o cara lá tá igual pastor de igreja pedindo dinheiro. Não, não é. Eu não estou pedindo dinheiro para mim. Eu estou pedindo para vocês irem atrás de um profissional. Eu moro em Curitiba. Se você quiser mandar para um profissional em São Paulo, no Amapá, seja onde for, procura um profissional. Eu sei que é mais trabalhoso e mais dinheiro que você vai gastar, porque eu tenho que ter meu lucro, né? Eu tenho meu combustível. Eu tenho que pôr comida para o meu filho poder se alimentar, eu tenho que pagar minha água, minha luz, meu telefone, meu celular, minha internet para estar upando o vídeo para vocês agora. Mas ela não teria comprado esse computador, eu teria vendido uma máquina muito nova para tanto que o marido dela, depois eu vou mostrar para vocês, comprou e vai chegar as peças daqui a pouco. Então é isso aí, galera. Tem uma assessoria por trás de vocês, beleza? Abraço. Tá um pouquinho sujo. O problema desse aqui não é a quantidade de sujeira desse aqui, é que já está impregnado, né? Já está encrostado, que a gente chama, né? É óbvio que é possível limpar, né, galera? A gente lava, né? Placa-mãe de desmonta, a gente lava. Tem vídeo no canal já com isso daí. Mas aqui no caso, é que agora nem o AIDA não está mostrando, nem o HW Monitor. Olha como é que tá o 3.3 lá. Eu vou conseguir postar uma foto para vocês aí do 12 volts, onde que ele está me mostrando. Essa placa-mãe é uma placa-mãe da HP, ou seja, não tem BIOS para eu poder olhar. E, enfim, eu acho que os sensores estão com problema. Mas aqui tem uma atenuante. O nosso cliente, ele gosta muito, ele tem uma coleção imensa de CDs e DVDs na casa dele,
onde o prazer dele é ouvir música. Ou seja, ele está até com o novo aqui porque ele pensou que o problema era no gravador, e não era. O problema são nas voltagens, tá? É o mesmo gravador, eu não testei ele, tá? Mas aqui é para vocês verem o estado desse computador, né? E eu tenho certeza absoluta que o problema não é no gravador, tá? Eu já vou contar para vocês. Vamos lá, vamos virar a câmera para mim agora. Fala, galera, seguindo o vídeo aqui, tá? Dia seguinte do dia da placa de vídeo placa de vídeo não, dos computadores que chegaram aqui, eu não posso contar ainda, né? O que aconteceu dentro do computador, mas enfim. Eu peguei a época de ouro. E eu aprendi uma coisa sobre energia. Em 2004, 2005, não, foi em 2005, eu entrei numa loja chamada Gera Print em Curitiba. E essa loja não era uma loja assim muito boa, não vendia muito, mas tinha alguns clientes que eram muito fiéis, sabe? Fiéis. Eu não lembro, eu acho que era o Roberto o nome dele, um japonês que tinha ele era dono de uma empresa que fazia aulas de reforços escolares. E foi a época que explodiu o DVD. Clone DVD, né? Clone CD, clone DVD. Clone CD a gente já utilizava desde os anos 90, mas o clone DVD estava explodindo, né? E o proprietário da empresa e o irmão dele não entendiam nada de informática. Zero. Tinha uma pessoa chamada Marcos que trabalhava antes para ele, né? E esse entendia bastante. E era aquela época onde todas as empresas de informática, sem nenhuma exceção, iam para o Paraguai na sexta-feira. Compravam você fazia durante a semana, de segunda a quinta-feira. Você fazia os pedidos. E na sexta-feira à noite vocês iam para o Paraguai. Eu não ia. Eu nem estava na loja nessa época, né? E eu estou dizendo que em outras também era assim. Na primeira loja que eu trabalhei, que era na NetGuild Informática. Sexta-feira era dia de ir para o Paraguai buscar as peças, né? Então você comprava, de segunda a sexta, de segunda a quinta ou de sexta você tinha que vender. Dava sexta-feira de noite ao Paraguai e segunda-feira você tinha que trazer para Curitiba as muambas para você poder montar os computadores e entregá-los durante a semana. E esse japonês, ele tinha, na época, um Pentium 4, um 3.2, tinha 1 ou 2 GB de memória, eu acho que eram 2 GB de memória PC400, que PC400 na época era um espetáculo. E ele tinha 2 HDs. 2 HDs e tinha 2 gravadores. Porque ele queria alugar o DVD e gravar o DVD. Toda semana ele estava trocando de gravador porque dava problema. Porque parava a gravação no meio, porque não ia, porque dava problema. E o dono lá, na malandragem, né? Eu falo malandragem, porque ele é malandro, né? O nosso amigo Célio, meu amigo Célio, que até hoje conversa comigo, pode falar da placa de vídeo, né? Que ele comprou uma 9600 XT e o cara vendeu uma 9600 Pro pra ele, né? Desonestidade. Mas, tipo, tudo bem, né? A gente nem ia processar porque na época ele não quis assinar minha carteira, um monte de coisa. Se ele fizer alguma coisa, eu faço coisas piores pra ele, né? Então a gente joga merda na linha mesmo. A gente joga merda no ventilador mesmo. E eu entrei nessa empresa com o intuito de substituir o Marcos e ser melhor, óbvio, né? Não existe um substituto, existe uma pessoa para entrar, para substituir, óbvio, mas tem que ser melhor. E foi a primeira vez que eu me senti assim grande, né? Porque quando eu trabalhei a primeira vez na NetGuild, foi meu primeiro emprego oficialmente como informática, que foi em 2001. Eu já trabalhava com informática, mas era assim, uma formataçãozinha. Tava aprendendo ali as miudezas, né? Tava começando a caminhar, né? Em 2001, então foi meu primeiro emprego na NetGuild, acho que 2001, 2002 na NetGuild. Lá eu era orelha seca, ganhava 250 reais. Era bastante dinheiro, pra mim era. Tinha 4 técnicos, tinha o chefe do laboratório, eu era o último lá. Então, essa época da fonte satélite e outras aqui. O problema do japonês lá não era
o gravador com problema. E toda semana ele trocava de gravador, cara. E na época a gravadora era R$200, R$250. Toda semana ele trocava. E o dono ficou louco comigo quando eu falei que o problema não era esse. E falei na frente do cliente. E ele falou, mas qual que é o problema? Eu falei assim, a fonte, a energia. Falta de energia. As fontes, apesar de ser a genérica ser ruimzinha, aquelas naquela época era muito pior ainda. Eles não entregavam nem 150 watts. Era uma coisa assim assustadora de ruim. Era a fonte porcaria mesmo. Cara, o dono me olhou feio, como quem diz. Desgraçado, né? Uma das minhas fontes de renda por semana acabou. O que eu fiz? Desmontei todo o computador dele e falei, não, o problema é energia. Compramos na época, apesar dos pesares, uma Leadership Gamer, que já não prestava, mas ela supria, né, vamos dizer assim, né? E era o que tinha também. De 550 watts, que entregava lá uns 350 watts. O computador dele era uma Pentium 4 3.2, 1 ou 2 GB de memória da R400. Tinha uma 9600 Pro. O Célio tinha uma XT, era para ter uma XT e tinha uma Pro, então os dois tinham a 9600 Pro. Primeiro raid da minha vida, assim, profissionalmente, foi esse computador com XP. Já tinha feito outros, mas em questão profissional foi esse, com SATA, porque eu só tinha feito com SCSI, né? Antigamente, né? Acho que era SCSI, não lembro, acho que era. Mas vamos falar do computador do seu Roberto. Então, 2 HDs de 160 GB da Maxtor. Ele estava usando uma outra marca lá que era ruim, não lembro qual que era. Eu fiz ele por Maxtor. 2 gravadores novos, porque daqui já estava trocando, tocava. E a tal da fonte. O Geraldo olhou para mim e disse, espero que você acerte, senão você está demitido. Tá bom? Tá bom? Só que naquela época não era hoje, né? Hoje, se eu falar, ó, é a fonte e acabou. Naquela época eu estava me profissionalizando, eu estava aprendendo a existir, eu estava aprendendo a profissão, mas eu já sabia que existia falta de energia. Eu dei um chute de 90%, que era. Mas eu na hora não passava nem Wi-Fi, né? Tava assim, né? Ia perder meu emprego. E lá eu já ia ganhar bem, né? Lá acho que eram uns 400, 450 reais que eu ia ganhar. Imagina falar que 450 reais era bom, mas tudo bem, né? E batata, cara. O japonês só voltava para comprar tubo de DVD. Toda semana ele... Já é bom, Geraldo. Esse aqui sim, falou para ele. E aí eu caí nas graças do Geraldo. Aí a gente fez igual pro Célio. O Célio levou, compramos 2 HDs Maxtor, trocamos a fonte dele. Aí que eu descobri, né, da fonte, que ele tinha comprado uma XT, mas não era XT, era 9600 Pro. É como se você comprasse uma 4070 Super e o cara te colocasse uma 4070. É tipo a mesma produto, mesma série, mas existe uma diferença de clock, de outras velocidades, que a XT é melhor, né? Aqui aconteceu a mesma coisa, galera. Esta fonte aqui, a Satellite, eu não lembro a marca da fonte que ele tinha na época, eu não lembro. Já faz 20 anos, mais de 20 anos quase, né? Falta de força. Eu coloquei carga nesse computador e ele já desarmou. E com a minha fonte, essa de teste que está aqui atrás, esquenta menos e não dá os problemas. Esse HD aqui, ó, de 500 GB, tudo bem que ele já está arrebentado já, né? Foi vendido em 2020. HD Rei, nunca ouvi falar desse HD Rei. Mas ele aqui está dizendo que ele é de 2013. O que eu tinha visto aqui? China. Ah, tá aqui, ó. 11 de 2013. Não sei se a câmera vai focar aqui. Ela deu uma focada aí, mas enfim. Ele queimou. Por quê? O AIDA está me dizendo, até o HW em outros, né, softwares, que o 12 volts está em 19. 19 volts. Vou pôr uma foto para vocês verem.
O 3.3 está em 3.6 e o 5 volts está em 7. Ué, mas espera aí. Se as tensões estão, né? E daí eu não tenho a BIOS para olhar. Ah, dá para usar o multímetro. Mas ele já comprou outro computador. Ele já comprou outro computador. Eu não vendi para ele um computador porque eu vi esse problema. Eu apresentei o problema para ele e falei, olha, a gente pode limpar ele, trocar a fonte, né, para uma outra fonte. Porque eu sei que isso é erro do sensor. Não, se tivesse 19 volts, estava ligado. Tava tudo torrado já. Né? Ele falou, não, vamos comprar uma máquina nova. Próximo vídeo vai ser do upgrade que ele fez, né? Vai ser no mesmo gabinete, porque ele utiliza gravador, né? E hoje em dia não tem mais pra achar fácil. Os meus fornecedores aqui, ninguém tem mais nenhum tipo de gabinete com entrada para gravar para CD, né? Vamos torcer para ficar bom, né? Enfim, galera, né? É a experiência, né? É a experiência de chegar hoje e saber que o problema é na fonte, que a fonte está ligando, o computador está funcionando, mas o computador está queimando HD, está danificando gravadores. Este gravador aqui eu acho que não está com problema, mas os outros que ele tinha eu tenho certeza que estavam. E é por isso que eu já falei da fonte, porque eu vi a marca dela. Satélite, Leadership, outros que existiam lá nos anos 2000. Esquece, cara. Esquece. Mas eu vou editar o vídeo, vou fazer a mágica do YouTube e em 3, 2, 1 vocês vão ver um vídeo novo. Agora vai. Próximo vídeo, galera. Um abraço. Fala, clientes. Fala, galera. Tudo bem? Bom, vocês estão vendo, vocês viram o vídeo aí dos meus clientes, mas eu infelizmente esqueci de gravar o vídeo do computador pronto e montado, né? O nosso cliente, ele acabou comprando um computador novo. Ele estava em dúvida se ele ia fazer a limpeza no computador, né? Acho que eu falei no vídeo isso. Ou se ele ia comprar um novo, né? E ele acabou comprando uma máquina nova, um Core 3, 11ª geração, foi 11ª geração, 8 GB de memória RAM, um SSD de 240 GB, e ficou top. Por quê? Porque ele tinha um Core 3 de 2ª e 3ª geração aqui. Esse da HP que vocês viram, né? Eu fui editar o vídeo agora e não achei, e não... esqueci. Eu fui 2 vezes na casa dele montar até a rede para ele, né? Montar os 2 computadores. Agora a impressora funciona nos 2 computadores. Vendi uma impressora da Epson para eles, né? O cliente ficou muito satisfeito. Mas é isso aí, galera. Comprar computador, ou qualquer lugar que vende comida, como eu já falei, foi um exemplo só, né? Ou ela ir comprar na Shopee lá, sem ela ter um profissional por trás dando uma assessoria para ela, no caso. Foi isso aí, né? O computador tá aqui. O antigo dela, ninguém quer comprar. O novo dela, ela tá e não tá satisfeita porque ela viu o desempenho do novo. Ela viu o desempenho do comando dela e agora tá, ela não ficou nem um pouco chateada, mas ela já pretende trocar a máquina dela, né? Por uma coisa mais nova. Porque apesar de tudo é uma máquina que já tem mais de 10 anos de uso, né? Então, galera, máquina montada é muito melhor do que máquina comprada, tá? Porque a montada você monta do teu jeito, da tua personalização. É como se você pudesse montar o amor da tua vida do jeito que você quer. Computador montado é exatamente isso, cara. Você vai lá e faz o que você quer do jeito que você quiser. Beleza, galera? Vai ter um vídeo sobre SLI e Dual GPU, por que não existe mais e como começou essa onda. Então, já tô fazendo um vídeo. Um abraço.